Boa noite, meu amigo, minha amiga, gente boa aqui de Varzea Alegre, visitantes. Aqui estamos no Barracão da Cultura, que este ano resolveu fazer como motivação desse evento cultural a apresentação da nossa bandeira. A bandeira, como todos sabem, ela está completando este ano 50 anos de criação. Tivemos a ideia, durante o governo de Dr. Pedro, o primeiro governo dele, isso lá pelo ano de 1968, de criar uma bandeira para distinguir Varzea Alegre, no conceito, vamos dizer, dos entes federativos que compõem o Brasil. E Varzea Alegre não tinha uma identificação, não tinha uma bandeira. A gente fazia as solenidades e aquela coisa ficava monótona e muito sem graça, porque na verdade o hino e a bandeira era que realmente vieram como símbolos para que nós dessemos a qualquer evento, a qualquer solenidade, aquela característica varzea-alegrense. Então nós fizemos em 1968 o desenho da bandeira, depois aprovado pelo prefeito da época, Dr. Pedro, e submetido à apreciação da Câmara de Vereadores, foi aprovada a Lei número 6, no dia 22 de setembro de 1968, que veio a oficializar a bandeira como um símbolo do município. E a bandeira foi feita naquela época. Depois eu procurei alguns parceiros e encontrei dificuldade para que a gente executasse a ideia. Mas aí dizem que quem não tem tu é tu mesmo. Depois que eu vi que ninguém se propunha a fazer a bandeira, eu resolvi dar uma de desenhista. E eu criei na minha imaginação alguns símbolos que caracterizam o passado e o futuro da nossa terra, que caracterizam a vocação do povo de Varzea Alegre. Então fizemos a bandeira em cores vivas. Eu acho que tive muita influência, porque na minha infância eu era coroinha e vivia permanentemente ajudando missa na igreja. E aí a missa naquele tempo o padre celebrava de costas. E a gente ficava sempre de frente para a imagem, para o sacrário. E eu não me cansava de olhar aquela imagem de São Raimundo que estava lá no altar, virado para ela, todo tempo. E eu verifiquei que nas vestes de São Raimundo, então, predomina a cor vermelha, a cor verde e a branca. E aquilo ficou impregnado na minha cabeça desde a infância. E eu tinha essa ideia de qualquer época em que fosse sugerir a criação de uma bandeira que mantivesse essas cores vivas e harmoniosas e alegres. De modo geral, são cores que elas aparecem bem em qualquer festividade, porque dá um colorido todo especial. Então fizemos um campo verde e um campo vermelho. O campo verde para simbolizar as nossas riquezas naturais, as matas e os roçados. O campo vermelho para simbolizar o sangue e a coragem do varzea-alegrense, que lá pelos idos dos séculos XVIII e XIX tiveram a bravura de colonizar essa família, de implantar aqui essa família e constituir uma fazenda, depois um povoado, depois uma vila e, por fim, um município. E surgiu a cidade de Varzea Alegre. Então é o vermelho, essa coragem, essa bravura simboliza isso. Mas no centro da bandeira se abre um círculo, e esse círculo nós fizemos branco. Ele simboliza o universo e simboliza também a paz que deve existir no coração de cada pessoa. Dentro do círculo, nós jogamos no universo, nós jogamos em destaque o mapa do município de Varzea Alegre. Destacando muito bem
a sua importância para dentro do globo terrestre. É também uma cidade, é também um município, é independente, tem uma civilização. Então é um marco dentro da geografia do mundo. Vaza Alegre é isso. E o mapa de Vaza Alegre nós cortamos numa linha imaginária, convencional, que é a linha do presente, separando o passado do futuro. O passado na parte sul, em cor vermelha, e o futuro na parte norte, na cor verde. E no meio desse campo norte tem um sol bem brilhante. E esse sol simboliza a luz, a vida. Na parte sul, nós desenhamos um monte, e sobre o monte uma cruz. E o monte nós fizemos inspirado nas muitas colinas que temos aqui em Vaza Alegre, nas serras, os serrotes. E eu, na época, pensei até no pico da Serra Negra. E fizemos, então, sobre o monte uma cruz, para simbolizar a origem cristã dos nossos colonizadores. Que o nosso passado está muito ligado à Igreja Católica, porque foi através da capela construída em homenagem a São Raimundo Nonato, que surgiu o povoado e surgiu então a cidade e o município de Vaza Alegre. Contornando o mapa, nós desenhamos 6 estrelas amarelas na cor do cacho do arroz maduro, que era a nossa cultura fundamental naquela época, era o arroz. Portanto, Vaza Alegre recebeu por muito tempo a alcunha de terra do arroz. As estrelas do lado leste simbolizam os 3 distritos que são mais ligados ao leste, que é Canidezinho, Calabaça e Riacho Verde. A do lado oeste simboliza o distrito de Naraniú e Ibicatu. Já aquela estrela maior que fica ao norte do mapa, ela simboliza a sede do município, a cidade de Vaza Alegre, o distrito sede. Então, ainda complementando o desenho e o nosso pensamento, nós jogamos uma faixa na parte norte e outra na parte sul. E essa faixa tem inscrições concisas e ufanas, quer dizer, que nos remetem ao otimismo, à alegria. Então, na parte norte, nós botamos confia no porvir, confia no futuro. E na parte sul, colocamos sorrir ao passado. Por que sorrir ao passado? Porque aquele que trabalhou, que realizou, que nasceu, cresceu e ficou velho em Vaza Alegre, venceu, ele sempre olha para o passado com alegria. Então daí o sorriso, daí o sorrir ao passado. E ao mesmo tempo tem confia no porvir, porque aquele que olha o passado com alegria, ele tem tudo para confiar no futuro, para confiar no porvir. Porque a geração, ela se sucede e com toda certeza com aquela mesma vocação, com aquele mesmo destino que é de crescer, que é o destino do município. Então é essa, em síntese, o que nos inspirou para desenhar a bandeira, para criar a nossa bandeira. Ela resume, em síntese, toda a nossa história, toda a nossa geografia, toda a nossa economia, tudo, enfim, o que diz respeito à vocação do vazalegrense. E depois a gente fica feliz porque essa ideia tão simples, surgida há 50 anos atrás, ela cresceu através dos tempos e hoje é uma realidade viva. O povo de Vaza Alegre gosta da sua bandeira, isso é bom. O povo da Vaza Alegre sente orgulho de vê-la tremulando ao vento nas solenidades, nos desfiles, enfim, onde quer que ela apareça. Então, quando você vê a bandeira, você se lembra de Vaza Alegre, você se lembra do vazalegrense, você se lembra do cruzeiro, você se lembra da serra, lembra da mata, lembra de tudo, enfim, que faz a grandeza do nosso município.
E a gente fica feliz porque essa ideia já tem 50 anos e nós ainda estamos aqui testemunhando o seu viver, o seu andamento através dos anos, através dos tempos e tal. E acreditamos que essa ideia ela vai longe, porque quanto mais o tempo passa, mais a bandeira fica impregnada no coração do jovem e no coração do vazalegrense que está longe e na lembrança, enfim, de todos nós, que sempre temos por Vaza Alegre esse amor, como diz Roberto Carlos, esse amor incontido, né? É um bairrismo sem limite, amor sem limite. É bom isso e, portanto, o que nós temos para dizer a respeito desse símbolo é isso que eu falei. Nascido espontaneamente, nascido de um vazalegrense, nascido de uma pessoa que muito se identificou com todo esse povo, desde os mais novos até os mais velhos. Então, é a nossa história, é o nosso destino. Sim, a bandeira foi oficializada no dia 22 de setembro de 1968, através da Lei Municipal número 6, e a partir daí ela tornou-se oficialmente o manto sagrado da história de Vaza Alegre. Agora, mas antes dela ser oficializada, ela nasceu. Nós fizemos essa bandeira no começo de 68. E se aproximava a convenção do Lions Club lá no Crato, e Dr. Pedro me pediu para agilizar a confecção da bandeira para poder apresentá-la na convenção leonística lá do Crato. Uma vez que ele tinha ido antes uma lá em Sobral, todo o município lá hasteou a sua bandeira e o Vaza Alegre não tinha. Mas aí então o que eu fiz? Faltavam alguns dias para a convenção, eu viajei para Fortaleza, com o intuito que só tinha em Fortaleza uma empresa capaz de fazer uma bandeira. Aí eu fui, levei o meu desenho numa folha de papel, ofício, pintado em lápis de cor, decidi estudante de escola, e era muito simples o desenho. Aí eu chegando em Fortaleza, consegui lá na Cristimas, que era especializada em fazer bandeira de município, de estado, união, clube de futebol, essa coisa todinha, lá só fazia bandeira e flâmulas, estandartes, tudo bem. Aí e ela tinha que ser bordada, não era pintada, tinha que ser bordada. Então nós levamos lá na Cristimas, em Rio Mirema, na rua Pedro Pereira, esquina com o Barão do Rio Branco. Tinha essa empresa lá, e o dono lá chamava-se Santos. E eu fiz uma amizade com ele, levei o meu projeto lá. A princípio, aquela linha horizontal do centro era transversal. Ela era em diagonal, esses campos. Aí o Santos achou que seria mais caro, porque perdia muito tecido, tinha que cortar uma peça e não aproveitava para a segunda bandeira. Por quê? Porque o tecido ia ficar cortado no sentido transversal. Então nós dissemos, não, tudo bem, fizemos horizontal. Ficou bem bonito. Aí essa bandeira ele bordou e eu peguei a bandeira, juntamente com uma edição do jornal Novo Tempo, que aliás eu não tinha falado naquele dia, que era também uma produção nossa, dos estudantes universitários daquela época. Aí eu peguei essa bandeira, faltava um dia para a convenção ser aberta no Crato. Aí o único transporte que tinha de lá para cá, geralmente não era diário. E no dia que eu queria não tinha ônibus. Aí então eu fui na estação e peguei o trem, viajei a noite todinha, amanheci o dia no Crato, 7 horas da manhã esse trem chegou no Crato, uma viagem longa. Aí nós desencaixotamos a bagagem, tiramos a bandeira e deu tempo para a gente chegar lá foi no auditório da área educadora, a abertura do live, da convenção.
Então nós chegamos em cima da hora com a nossa bandeira. Aí conseguimos, entregamos lá o cerimonial e conseguimos que eles fizessem a apresentação da bandeira logo naquela ocasião, isso no mês de abril de 68. E ela só foi oficializada em setembro, porque a gente queria lançar no dia do município, 10 de outubro, né? Aí então tudo bem, foi lindo lá, porque Vaza Alegre já estava junto com os demais municípios, já tinha sua bandeira, já tinha sua identidade. E a bandeira foi elogiada, todo mundo olhou, gostou e achou bonita e tal. E, deram os parabéns ao prefeito e a doutor Pedro, que era leão e era delegado do distrito ali 15. Pois bem, aí essa bandeira, depois de uma viagem dessa, então nós distribuímos lá. Além de hastear a bandeira, nós distribuímos uma edição do jornal Novo Tempo. O que foi também muito gostoso, porque todo mundo aplaudiu, todo mundo gostou desse negócio. Então a Vaza Alegre teve uma presença marcante nessa convenção do Lions lá no Crato. E esse fato eu conto porque são muitas as histórias que a gente escreve durante um episódio como esse aí. Porque, de fato, fazer a bandeira até que foi fácil. Agora, difícil foi implantar, foi conscientizar, foi levar à frente a ideia e vê-la como um símbolo oficial do município. Mas finalmente aconteceu e hoje, aqui no Barracão, nós temos a felicidade de estar rodeado de vazalegrenses, assim, todo mundo, vamos dizer assim, de bem com essa história, de bem com a bandeira, de bem conosco mesmo. E eu acho que foi uma vitória nossa e uma vitória da nossa terra. E eu fico, mais uma vez digo, fico imensamente vaidoso e feliz, porque tudo deu certo. Então, eu agradeço a atenção de todos e convido para que continuemos com essa chama acesa, chama de ser, orgulho de ser vazalegrense, orgulho de ter vindo da raiz de Papai Raimundo e sermos, então, um povo que sabe realmente o que quer. Então, muito obrigado a todos e continuamos aqui de pé e a ordem, a serviço ainda da nossa comunidade, né?